do Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, a página para as anotações está na página 19. Nós vamos voltar um versículo da nossa passagem. Vamos voltar para o versículo 30. Tendo os apóstolos voltado a Jesus, contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Então, o que eu queria que a gente se concentrasse é nessa frase, nessas duas palavras. Contaram tudo. Contar tudo a Jesus. Contar tudo a Jesus significa, claro, a gente pode aplicar essa passagem para duas coisas. Para oração, né? Só essa frase já é uma escola de oração. As pessoas falam, eu não sei o que rezar porque eu não sei o que falar com Deus, né? E basta contar tudo. Conta como foi seu dia, conta o que você está sentindo, isso daí já é oração. Mas aqui, sobretudo, né, por ocasião do retiro, o exame de consciência. Claro, que a gente deve fazer sempre, né? Todos os dias fazer um exame de consciência mais breve e, de vez em quando, fazer um exame de consciência mais, né, profundo para se confessar e, pelo menos, uma vez por ano, fazer um mais profundo ainda, né? Quando por ocasião de retiro ou por ocasião de Semana Santa. Então, nós vamos fazer aqui uma coisa que Santo Inácio chama de processo dos pecados. Claro, eu vou dar aqui para vocês só uma indicação de como fazer, mas cada uma tem que fazer isso sozinha, né? O que é o processo dos pecados? Santo Inácio diz: farei o processo de todos os meus pecados, percorrendo ano por ano, idade por idade, para o que ajudarão três coisas: ver a casa e lugares por onde andei, as conversas que tive com os outros e o ofício em que vivi. Santo Inácio de Loyola é um santo do século XVI, e ele, digamos, revolucionou a ideia de retiro, né? Existia já retiro, mas o retiro moderno, né, que é isso que a gente está fazendo aqui, deve muito àquilo que Santo Inácio fez. Santo Inácio, ele era soldado, muito vaidoso, e ele foi atingido por estilhaços de uma bala de canhão. E ele ficou manco, né? Ou seja, a perna quebrou. E na época ele foi no médico, sei lá como é que era o negócio, um negócio meio bárbaro ainda, né? Consertaram mais ou menos a perna dele. E ficou ruim, ficou torta, e ele era muito vaidoso, então ele não aceitou ficar com a perna torta. Então ele mandou quebrar a perna de novo para botar no lugar, né? Sem anestesia. E com isso aí ele teve que ficar meses se recuperando, imagina, para cada uma dessas vezes. E ele ficou na casa do irmão dele. E ele gostava de ler romances de cavalaria, que era a literatura mais comum da época. E ele leu, imagina só, aqueles dias e dias sem nada para fazer, deitado, lendo livros, uma hora os livros acabam, né? Então, quando os livros acabaram, ele reclamou e o irmão dele, agora só tem Vida de Santo. Entendeu? Se quiser ler alguma coisa, tem que ler Vida de Santo. Falei, então me dá, melhor do que nada, né? Então ele começou a ler a Vida dos Santos e ele ficou encantado, né? Até que no final ele falou, olha, se eles puderam ser, por que eu não posso ser também? Então aí que vem a conversão. E aí ele para de ligar para a perna, fica com a perna torta mesmo, né? Manco para sempre. E ele se retira para um lugar chamado Manresa. E ele fica lá 30 dias em oração, retirado mesmo,
anotando algumas coisas que vão virar depois os exercícios espirituais de Santo Inácio, que é o retiro mais famoso do mundo. Ele fez a confissão geral dele, foram vários dias de confissão, imaginem só. Ou seja, ele ia para o confessionário, falava. Aí não dava tempo de acabar em um dia, depois ele voltava de novo. Vocês terem noção da profundidade do exame de consciência que ele fez. E nesse retiro ele ensina como é que faz um exame de consciência assim. Claro que não é para vocês ficarem dias se confessando, mas pelo menos para conseguir, né, fazer bem. Então como é que funciona? Santo Inácio, ele tinha, né, na sua espiritualidade, ele valorizava muito aquilo que nós chamamos de imaginação. Né? Toda meditação jesuítica é muito imaginativa. Então, por exemplo, se ele vai fazer uma meditação sobre o inferno, ele não vai pensar de forma conceitual no inferno. Ele vai imaginar exatamente um inferno como se fosse um filme. Então, ele vai ver o fogo, vai ver o demônio. Então, esse faz parte do estilo do jesuíta, do estilo de Santo Inácio. Então, quando ele fala de exame de consciência, o que ele pensa com isso? Ele pensa em você assistir sua vida de novo. Né? Então, ele vai mandando, né, a gente repassar ano a ano a nossa vida. Né? Parecido com aquilo que os terapeutas chamam de anamnese. Só comentou, Ana, as casas que ele mudou, os lugares, e tem mais uma coisa que eu não lembro. O ofício, a profissão. As pessoas com quem conversou. Casa, lugares. Mas isso a gente vai explicar aqui. Basicamente é o seguinte, ele quer que a gente repasse na nossa mente tudo aquilo que a gente for capaz de lembrar da nossa vida. Né? Alguns autores falam que seria importante até escrever isso, né? Claro que não vai dar tempo de escrever ele durante o retiro, mas que faz bem escrever a nossa vida, né? Uma autobiografia. Mas a gente fazer esse processo, repassar. Então o que eu faço? Eu repasso os anos da infância. A gente não tem lembrança de quando a gente era do tamanho da Estela, do Alexandre, mas a gente tem lembrança a partir de um certo momento. Então, o surgimento da razão. A gente perceber que lá no início a malícia já se antecipou, que desde pequeno a gente já tinha alguns pecados. Santo Agostinho fala dos pecados que ele cometia lá com 5 anos de idade. Então, pensar nisso. E tentar repassar. Eu consigo me lembrar mais ou menos de quando. Né? Eu lembro que na minha infância eu morava numa casa tal, em tal lugar. Eu lembro mais ou menos de quem estava em volta de mim, o que eu fazia. Repasso os anos da juventude e vejo como me consumi nos prazeres do mundo e nos excessos, tão mais graves quanto maior a nossa consciência. A gente lembra da nossa adolescência, da juventude, quando a gente já tinha mais consciência do certo e do errado. E de quantas e quantas vezes a gente se deixou levar por os pecados. Quantas e quantas vezes a gente fez aquilo que as outras pessoas tinham falado com a gente que a gente não deveria fazer. Quantas e quantas vezes nós somos também, às vezes, incentivadores e ocasião de queda dos pecados dos outros. Quantas e quantas vezes nós somos egoístas em casa, com pai, com mãe, com irmão, com irmã, na escola. A gente pode repassar tudo isso. Minha casa, quem eram meus irmãos, como é que era na escola, como é que eu tratei os professores. Repasso minha vida adulta e quantas paixões ainda precisam ser domadas. Agora, né? O tempo da vida adulta aí. Vocês podem, cada um de acordo com a vida de cada um, pode ir separando para facilitar de acordo com datas importantes, né? O tempo do namoro, o tempo do noivado, depois de casada, antes do filho, depois do filho, né? Pra gente, assim, essa localização imaginária é só para facilitar a lembrança mesmo dos pecados. E assim,
tentar encarar essas coisas mesmo, né? Porque às vezes é meio assustador, né? Às vezes a história da nossa vida pode parecer um filme de drama, às vezes pode parecer um filme de terror, né? E às vezes é uma comédia. Então, a gente sabe... E assim, não, sinceramente, não é fácil a gente encarar a si mesmo, entendeu? E a gente olhar com sinceridade para quem a gente foi. Às vezes olhar para quem a gente é ainda é mais fácil do que olhar para quem a gente foi. Eu recordo os lugares, né? A casa paterna, a casa dos parentes, a escola, tudo isso vai ajudando a gente a identificar os defeitos e os pecados. Faculdade, ambiente de trabalho, igreja. E aí a gente vai perceber quantos pecados por pensamentos, palavras, omissões, ações. Então, recordar o tempo, não é isso? Os anos, os lugares, recordar as pessoas também. Os pais, então, nossos pecados com relação aos nossos pais, nossos irmãos, empregados, amigos, colegas, vizinhos, professores, colega de escola, colega de trabalho, namoro, né? Às vezes quem teve mais de um namorado. Essa edição de Márcio tem algum livro? Tem um livrinho. Filhos, marido. Quantas, né, a gente pode pensar, quantas murmurações, quantos falsos testemunhos, quantas mentiras, quantos juramentos falsos, calúnias, detrações. Né? Detração é diferente de calúnia. A calúnia é quando a gente fala uma mentira, né, sobre o outro, uma coisa ruim do outro que é mentira. Detração é quando a gente fala uma coisa ruim do outro que é verdade, que a gente não era para estar falando, mas é verdade. Chama um pecado de detração. Ofensas. E a gente pode também recordar os ofícios, né? Na vida a gente tem cargos, ocupações, né? Trabalhos, como é que foi nossa conduta nos nossos trabalhos, obediência aos nossos superiores, governo da casa, obrigações do próprio Estado, aqui seja como profissional, seja como mãe, seja como esposa. Como nós reagimos às circunstâncias em que o Senhor nos colocou. Como é que a gente reagiu diante dos talentos que Deus nos deu? Será que a gente não se ensoberbeceu das nossas qualidades? Fortuna, né? Se Deus me deu um pouco mais, como que eu usei esse pouco mais que Deus me deu? Se foi com caridade, se não foi? Perseguições, momentos em que alguma pessoa nos tratou mal, como é que eu reagi a isso? Tentações, contrariedades. E quando a gente para pensar nisso, nós vamos vendo quantas imperfeições, negligências, ingratidões, infidelidades que a gente cometeu na nossa história. Então o processo dos pecados é isso. Não é só o exame, porque aqui a gente tem o exame de consciência, que basicamente é responder sim ou não para algumas perguntas. Mas o que eu quero, né, sugerir é que seja uma coisa mais profunda, que seja de fato uma história, né, em que você enxergue a sua vida e vá, não só, sabe, de forma abstrata, sabe, assim, eu fiz isso, mas você se vê fazendo isso, recordar que você fez isso de verdade. E nesse ponto, né, ou seja, não é nem a gente ficar com uma espécie de... Né, como é que fugiu um pouco a palavra aqui? Né, meio sentir um negócio meio prazer... Não, sim, não é nem ficar sentindo um prazer mórbido por coisas ruins, sabe? Aquelas pessoas que gostam de ver coisa ruim, gostam de ver morte, gostam de ver sofrimento, não é isso.
Não é um negócio para nos paralisar no passado, que senão também não serve para nada. Né? E muito menos é ficar, né? Ou seja, é o contrário de ficar simplesmente fingindo que as coisas não aconteceram. Né? Fingindo, nos deslocando da nossa história. Ninguém se desloca da sua história. É você encarar com os olhos de Deus a sua história. Né? Hoje você funciona, é aquilo que na literatura a gente chama de narrador onisciente, né? Ou seja, aquela pessoa que sabe o que está acontecendo na história toda. Então hoje, olhando para o passado, você sabe o que aconteceu. Mas encarar aquilo sob a ótica de Deus, sob a ótica da justiça, para chorar o passado, lembra que eu falei? Se arrepender dos erros, construir um outro futuro e, digamos, se reconciliar com aquelas partes da sua vida que você simplesmente deixou num canto porque é difícil demais de encarar. Entendeu? Todos nós temos coisas na nossa vida, né, que a gente não esquece, mas que a gente não gosta de lembrar. Algumas delas a gente já se arrependeu, já até pediu perdão, já até se confessou. Só que é aquela coisa que a gente fala ali, né, que a gente se confessa às vezes mais para se livrar do peso de ter que lembrar daquilo do que para encarar de fato o que aconteceu. Então a gente, né, como que se reconciliar com a própria memória, não é justificar o passado, os pecados do passado. É você conseguir olhar com tranquilidade para aquilo que está lá atrás e saber que se Deus te perdoou, você também pode conviver com isso. Você também pode se perdoar de certa maneira. E que isso não faz com que você leve em menos consideração a gravidade do seu pecado. E esse tipo de coisa é o que justamente vai fazer com que a gente separe dentro de nós aquilo que nós sofremos porque nós ofendemos a Deus e aquilo que nós sofremos porque nós somos orgulhosos e não gostamos de perceber que nós somos pecadores. Porque existe isso também, né? E a gente sofre por um pecado do passado, mas no fundo não é porque Deus se ofendeu. É porque não era para eu ter feito isso. E o pecado é uma coisa muito feia, né? O pecado, mesmo se Deus não tivesse proibido, já seria um negócio horroroso. Já seria uma desordem moral repugnante. Porque o pecado, ele reduz o ser humano ao que existe de mais bestial, animal, bruto. Pensa em alguns pecados, né? Alguns são mais fáceis de imaginar, né? Os pecados da carne, isso é muito evidente. Ou seja, a pessoa que vive nos pecados da carne, você não precisa que Deus fale pra você que aquilo é ruim. Tá na cara que aquele negócio é ruim. Olha que tipo de comportamento que gera. Não é normal isso. E a pessoa fica igual um cachorro. Embriaguez, por exemplo. Precisa de Deus proibir para dizer que aquele negócio está errado? A injustiça. Isso daí é daquilo que é da própria natureza. Deus ele fala para reforçar, mas aquilo já está proibido pela própria natureza. Então, todas as vezes que nós cedemos ao pecado, a gente não só ofende a Deus e aos outros, mas a gente vai como que se desumanizando. E a partir do momento que Deus também proíbe, que aquilo é uma lei positiva de Deus, né, aí fica pior ainda, porque vira uma afronta à autoridade de Deus, uma afronta ao amor de Deus, que também é a morte espiritual da alma. Rompe nossa amizade com Deus, né, e se a gente faz a comparação, né, ou seja, nós não somos nada, Deus é tão bom com a gente, isso fica muito mais grave, né? Todo mundo sabe que é assim. Se você vê uma pessoa que distrata a outra, já é ruim. Se ela distrata alguém que fez tudo por ela, isso é muito pior. Então, olha como é que funciona nós com Deus, né? E o pecado traz o que para nosso coração? Remorso, desgosto, tristeza,
Então essa meditação de hoje é pra gente, assim, olhando para a nossa própria existência, não é para você ficar com nojo de si mesmo, né? É para você ficar com nojo do pecado. Aquilo que o pecado fez com você. Porque você permitiu, sim. Né? Mas não é para você se jogar fora, né? É para jogar o pecado fora e ficar com aquilo de bom que Deus te deu. Então esse processo dos pecados que a gente deve buscar fazer, né? Esse contar tudo a Jesus, ele funciona para a gente, sabe, purificar a nossa história, né? E claro, o jeito concreto da gente fazer isso é a confissão, né? Ou seja, o jeito... Porque, digamos, se você só fizer isso e não se confessar, já te ajuda em alguma coisa. Só que a confissão é a única maneira concreta da gente saber que de fato a gente se arrependeu, pediu perdão e que Deus perdoou. Mas mesmo quando a gente não precisa se confessar, que a gente já se confessou, e de vez em quando a gente refazer esse processo vai sempre nos ajudar, sabe, a melhorar. E sobre essa ótica, sabe? Porque é o seguinte, hoje em dia está muito, por causa de vários motivos, né, de psicologia, etc., está muito em voga essa coisa de ficar voltando no passado, né? Sobretudo na infância. A terapia quer que você volte na sua infância. Só que nunca é na ótica de Deus, entendeu? Nunca é você olhando do ponto de vista de pecado e virtude. Mas sempre do ponto de vista mais sentimental, subjetivo, emocional possível. Que não vai te ajudar em nada, só vai te atrapalhar. Então não é isso. Não é um retorno à infância, não é um reviver de traumas, né, sob a sua ótica. É como se fosse assim, pensa que você vai ser julgado por Deus, e o que Deus viu na sua história? E aí você como que indo lá para trás, e você pensando, nossa mãe, se eu morresse hoje, e Deus fosse me falar o que eu fiz de errado, é isso aqui que ele vai falar. E se tem alguma coisa que ele não me perdoou ainda, eu vou correr atrás desse perdão imediatamente. Ou seja, o processo dos pecados, ele só funciona quando ele nos impulsiona para que a gente mude isso, né? Para que a gente deixe de fazer os pecados, para que a gente se converta, se confesse. E nesse ponto, uma coisa que ajuda, não é obrigatório, mas ajuda, é a confissão geral. Né? Confissão geral, gente, é um negócio que às vezes as pessoas banalizam um pouco. Né? O que é a confissão geral? A confissão geral é quando eu faço uma confissão, né? Confissão geral propriamente falando é da vida inteira, mas existem aquelas confissões gerais, entre aspas, que é de tempos. Então, eu vou me confessar, por exemplo, todos os pecados de quando eu casei até hoje. A confissão geral, ela pode ser algo de muito bom, muito valioso, quando se faz direito. Ou seja, quando a pessoa faz nesse espírito de contrição, né, por amor a Deus, poucas vezes na vida. Quando a pessoa começa a querer fazer confissão geral o tempo todo, é porque tem alguma desordem. Essa desordem ou é escrúpulo, ou é malandragem mesmo. Né? Por que malandragem? Porque tem gente que vai enfiando pecado atual no meio para passar despercebido. Ou seja, tem tanto medo de encarar o presente que joga o passado na conta só para dar uma disfarçada. Né? Então não é isso. Então, o dia que vocês quiserem fazer confissão geral, se quiser fazer no retiro, pode fazer, se quiser fazer depois. O dia que quiser fazer confissão geral, primeiro, fala primeiro os pecados atuais e depois os pecados do passado. Nunca mistura. Para não correr o risco de você estar dando uma despertinha. Né? Depois, pergunta para o padre se aquele é o momento certo de fazer isso. Tem dia que não é o momento certo de fazer isso. Né?
Você não vai na primeira sexta-feira do mês com uma fila de 30 pessoas fazer a confissão geral. Depois, procure, sobretudo, um padre que já te conheça um pouco. Por quê? Porque se ele sabe que você é escrupulosa, ele vai falar para você não fazer, aí você obedece e pronto. Entendeu? Mas agora, sobretudo, claro, confissão, quem quiser fazer a confissão pode fazer, mas todo mundo tenta fazer pelo menos esse processo dos pecados que a gente falou. Pensando nessas duas coisas, pensando na sua história e visitando os tempos, lugares, pessoas e ofícios, e ao mesmo tempo se dando conta de como foi ruim, sabe? Como os pecados te fizeram mal, como os pecados destruíram em você muitas coisas que poderiam ser diferentes, como isso te afeta até hoje, para que a gente tenha um verdadeiro e profundo horror ao pecado. Assim, a gente tem que ter, sabe, como aquela história da Santa Rita de Cássia, né? Ela preferia que os filhos dela morressem do que eles cometessem um pecado mortal. E eles morreram. Quem de nós pode dizer que pensa algo parecido, né? Então, mas tinha que ser. Eu prefiro morrer. São Domingos Sávio, né? São Domingos Sávio tinha, sei lá, 12 anos. Ele fez a primeira comunhão e ele escreveu no papelzinho: eu prefiro morrer do que pecar. E era literal, não é palavra vazia, não. É como se a morte fosse mais parte da vida das pessoas. Não, a morte é muito, muito menos pior do que o pecado. Do que um pecado mortal. Encontrar com Deus. Então a única coisa que a gente deve temer de fato é o pecado. Nem a morte, nem a doença, nem o diabo, entendeu? É o pecado. As pessoas têm medo do diabo, mas não têm medo do pecado. O pecado faz muito mais mal. Ou seja, o pior que o diabo pode fazer com você é te fazer pecar. Então, né, eu retiro a oportunidade de a gente pensar nisso também. Né, pensar nos pecados. Tá bom? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que eu nunca sou religioso, Implorai a vossa assistência e reclamai o vosso socorro, pois por vós desamparado. Animado, pois, o São Dom,